Pessoal, então vamos continuar já de cara, né, para eu tentar resumir aqui, que o negócio é difícil. Vamos falar sobre uma segunda doença que é muito importante, que é causada pela entamoeba histolítica, tá? Essa cara aqui, né, essa é uma ameba. Ela já se locomove daquela maneira, né, que a gente já viu por pseudópodes. Tem aqui, inclusive, uma imagem para vocês, ó. Os pseudópodes, né, que são os falsos pés. Pseudo vem de falso. Pode vem de pé. Então, são falsos pés, né, que ela abraça, assim, o alimento dela. Nessa fotinho aqui, inclusive, ela tá abraçando, né, tá englobando hemácias, que são nossas células do sangue, nossos glóbulos vermelhos, e tá se alimentando das nossas células, né? Então, essa ameba aqui, uma entamoeba histolítica, ela parasita também o intestino de vários tipos, né, de organismos e também do humano, né, do ser humano. Acredita-se que 10%, até mais, da população seja assintomática. Então, você não tá tendo sintoma algum e você tá podendo eliminar os cistos, né? Então aqui, ó, os cistos da entamoeba histolítica, tá? E se você for saudável, como eu já comentei, né, na parte 1, você geralmente não tem muito efeito, muito sintoma, né? Você pode até apresentar alguma coisa leve e pode estar eliminando o cisto, né, da entamoeba, beleza? Uma característica dela, pessoal, diferente, por exemplo, da giardia, é que a diarreia típica, né, muito característica da amebíase, então a doença que a entamoeba histolítica causa chama-se amebíase ou disenteria amebiana. Um dos sintomas típicos é a fezes, né, diarreia com sangue e muco. Então, diarreia com sangue e muco já não é comum para todos os tipos de doença que eu vou falar hoje. A amebíase é uma doença que é característica, né, pela diarreia com sangue e muco, beleza? Então, olha aqui, ó, a gente tem os trofozoítas, né, o jeito da ameba se locomover. Então, ela não tem uma estrutura de locomoção como cílios, flagelos. Ela vai emitindo pseudópodes mesmo, e esse citoplasma, né, modificado, que vai levando a célula. Serve tanto para se alimentar quanto para se locomover, beleza? E o ciclo da entamoeba, muito parecido com o que a gente já viu. A gente vai ingerir esse cisto, né, por água, alimento contaminado ou algum lugar que eu tive acesso ao cisto, né? Então, se eu não tenho saneamento básico, enfim, se tinha um cisto, resquícios de fezes em algum lugar e eu levei essas fezes na mão, né, para a boca, então eu posso ingerir esse cisto. Lá no meu intestino vai eclodir, esse cisto conseguem passar pelo estômago, tá? Então o estômago é muito ácido, né? Mas esses cistos conseguem passar pelo estômago. Então aqui eu tenho até a legendinha pra vocês, ó. Aqui nessa região do intestino não é invasivo, né? Não tem um perigo de invasão. Agora, nessa região aqui, ó, tá? Na B, a região do intestino, já nessa parte lateral, as entamoebas podem invadir, causar lesões. Inclusive aqui do lado vocês têm uma úlcera causada, né, pela entamoeba. Então aqui tem a parte normal, a mucosa normal do intestino, e o dano que esses caras conseguem fazer no nosso tecido, né, causando úlceras, feridas. Literalmente eles se alimentam do nosso tecido intestinal, tá? E depois ainda há casos que a entamoeba pode sair do intestino e invadir outros órgãos, como o fígado, como o pulmão, como o cérebro, tá? É possível também causar danos em outros tipos de órgãos, tá? Beleza, pessoal? Então, inclusive essa úlcera aqui, né, se esse dano for tão grande que fizer, né, algumas rupturas no intestino, pode proporcionar uma infecção bacteriana. Tem muita, né, ruptura no intestino. As bactérias que já estão por ali, elas podem fazer uma infecção, né, e fazer piorar mais ainda o caso da pessoa, beleza? Pessoal,
Vamos para a próxima. A toxoplasmose, tá? É uma doença causada por outro tipo de protista. Nesse caso aqui, ele não é ciliado, ele não é flagelado, ele não é ameboide, não é parente das amebas. Ele é de um grupo que a gente chama de apicomplexa, tá? Ou esporozoário, mas não se atente a esses nomes. Então, os esporozoários ou apicomplexa, eles são chamados assim, principalmente apicomplexa, porque aqui, ó, no ápice da célula, aqui eu tenho um esqueminha da célula para vocês, tem algumas estruturas aqui no ápice que são especiais, né? Algumas organelas especiais para eles invadirem realmente as nossas células, os nossos tecidos, tá? Então tem diversos tipos aqui tem diversas células, né? Para vocês verem, de Toxoplasma gondii, que é a espécie que causa, né, a toxoplasmose, e elas não têm de fato uma estrutura de locomoção. Elas são essencialmente parasitas e vão se locomovendo ali pelo fluxo mesmo, né, dos nossos fluidos. Então, uma coisa importante é que o ciclo de vida desse cara aqui, da Toxoplasma gondii, envolve animais domésticos. Então o gato é principal, né? O gato é um dos principais culpados assim da toxoplasmose em ambiente doméstico, mas também pode atingir outros tipos de animais domésticos, pássaros, enfim, tá? Costuma invadir vasos sanguíneos e linfáticos, então elas podem, né, tanto invadir a corrente sanguínea como também a parte onde a gente se defende, né, a linfa. Então pode também, de repente, sair dali, né, do local de infecção e inclusive para o cérebro e para outros tipos de órgãos. É muito associada quando a gente come carne crua ou mal cozida, tá? E também por fezes de animais, como a gente já vai ver, e na gravidez é muito perigoso, tá? Inclusive eu que tô grávida, né, tô fazendo exame direto e sempre o médico pede exame de toxoplasmose, né? Eu, como não tive toxoplasmose na minha vida anterior, né, nas fases anteriores da minha vida, na vida anterior eu não sei se eu tive ou não, nas fases, né, anteriores da minha vida, então eu nunca tive toxoplasmose. Então eu não tenho uma, né, imunidade para toxoplasmose e é muito perigoso se eu tiver agora na gravidez, porque o bebê pode nascer com sérios problemas mentais, né, até retardo mental, com hidrocefalia, com cegueira, né? Então é muito perigoso, principalmente para grávida, tá bom? Então aqui eu não vou ler também esse passo a passo do ciclo, só vou contar para vocês. Se vocês quiserem depois vocês pausem para ver com mais detalhes, mas dá uma olhadinha aqui comigo. Esses nomes complicados que vão aparecer aqui de oocisto é simplesmente um nome diferente para cisto, tá? Não se preocupem com isso. Então um cisto, ele acaba sendo então, né, ingerido, né? Esse cisto pode ir afetar hospedeiros intermediários, tá? E ali nesses hospedeiros intermediários aqui a gente tem um cisto saindo, né? Onde tem os trofozoítas, ó, saindo do cisto, abrindo esse cisto. E daí tanto roedores como mesmo animais de grande porte, tá? E nós, né, nos seres humanos, podemos ser infectados por esse cisto, tá? E esse cisto pode então eclodir, né? O ser vivo lá, o trofozoíta eclode e causa um monte de dano nos nossos tecidos. Inclusive, se a gente comer, né, a carne mal cozida, como eu falei, de um boi, por exemplo, a gente pode, né, adquirir esse ser vivo, esse trofozoíta do toxoplasma também. Gente, aí, esses caras aqui, né, os ratos, geralmente são um dos alvos principais, né, do gato. E quando eles estão infectados, os ratinhos infectados pelo Toxoplasma gondii, eles se locomovem mais lentamente, eles ficam mais suscetíveis a serem caçados, eles ficam mais lerdos. Então, isso possibilita que o gato consiga pegar mais rápido, né, consiga caçar mais rápido os ratinhos e acabe se contaminando. Então é muito perigoso realmente animais domésticos terem essa contaminação e acabar podendo passar pra gente. A gente pode manuseando o gato, sabe que gato se lambe em tudo que é lugar, né? Então ele fez cocô, ele acaba tendo resquício das fezes dele, pode estar em todo o corpo dele. E a gente vai lá, brinca, né? Beija o gato, a gente pode acabar engolindo esses cistos também, tá? Como eu falei, para as pessoas saudáveis, geralmente o dano não é tão grave ou nem tem dano nenhum.
para as pessoas mais imunocomprometidas, como grávidas, toxoplasma é muito perigoso, tá bom? Então esses nomes aqui, ó, bradizoito, taxoito, são nomes diferentes para trofozoito, tá? É que um se locomove mais devagar, o outro se locomove mais rápido, mas é tudo trofozoita, beleza? Vamos já para mais um então, que é o Cryptosporium, tá? Esse cara aqui, o gênero Cryptosporium, geralmente as duas espécies, a Parvum e a Homini, são as principais, né, que importam para causar doença, que chama criptosporidiose, tá? Então, na mesma maneira, gente, sintomas, diarreia, dores, a mesma coisa, também relacionados com água e alimento. Geralmente, aqui tá escrito recreação, porque a gente até chama de diarreia de recreação, diarreia recreacional. Por quê? Assim como outros protistas, esse cisto aqui, né, chamado de oocisto, mas esse cisto ele resiste também ao cloro, então é muito comum estar presente, por exemplo, em piscina. Você engole a água da piscina, você fica na piscina e ele resiste, esse cisto tá lá, né? E o mais importante desse cara aqui é que precisa de pouco oocisto, precisa de pouco cisto para você se infectar. Então a gente fala que a dose infecciosa é baixa. Questão de 10 cistos, você não vê, é tudo invisível isso, né, pessoal? 10 cistos que você engula já é suficiente para causar uma doença pesada, uma diarreia forte, tá? E a cada vez que você vai no banheiro, como eles se reproduzem no nosso corpo, você ingere 10 cistos e, por exemplo, larga no banheiro em uma vez que você faz cocô, mais de 100 cistos. Então, você pode, inclusive, depois que se curar, ficar eliminando nas fezes, mesmo depois que pare a sua diarreia, você tá de boa, você continua eliminando nas fezes esses cistos aqui por mais 50 dias. Então é muito perigoso, né, se for o caso de afetar uma pessoa mais imunocomprometida, tá bom? Então é mais uma doença que eu talvez aposto que vocês nunca ouviram falar, né? A gente acaba, qualquer diarreia põe a culpa, né, no que você comeu, assim, rapidamente, há pouco tempo atrás. Mas aqui, por exemplo, você pode ter comido alguma coisa com esses cistos uma semana atrás e você nem vai relacionar, né? Ou você pode ter indo na piscina, como aqui tem o ciclo para vocês verem, né? Então não é à toa que tá aqui o ciclo de vida focalizando a piscina, porque ele realmente é muito comum em casos de piscina, eu tô falando piscina, mas pode ser rio, tá, pessoal? Que também, né, o rio, as pessoas fazem cocô no rio, né, isso é normal, e acaba indo resquício do próprio esgoto, né, em ambientes aquáticos, e a gente engole, mergulha e tudo. Então tá muito relacionado com água contaminada também. Mesma coisa, engole o cisto, lá dentro o trofozoita sai, faz o estrago. Antes da gente fazer cocô, ele se transforma em cisto de novo, porque ele é esperto, e daí a gente elimina o cisto, tá? Aqui você tem inclusive uma fotinho do cisto, né, rompendo, ó, do trofozoita saindo aqui, tá, do cisto. Esse cara aqui, o Cryptosporium, ele é parente também do Toxoplasma gondii, também daquele grupo que eu chamei de apicomplexa, tá? Assim como esses aqui, ó, Cyclospora caetinensis, tá? Não esquece, não precisa lembrar desses nomes, tá, pessoal? Também essa doença já é mais recente, não se conhece tanto sobre ela. É a ciclosporíase, tá? Ou simplesmente infecção diarreica. Ela é muito sintoma parecido com a cólera, que é uma diarreia muito aguenta, né? Uma diarreia muito rala e pode durar 10, 14 dias. Então a desidratação que você sente é realmente muito grande, pode ser muito perigoso, tá? Principalmente se você já tiver alguma doença, tá? Então uma diarreia, imagina você ficar 14, 15 dias só, né, indo no banheiro toda hora, tá? Então aqui também tem a fotinho pra vocês do cisto e do trofozoita, né? Parece um pequeno verme, mas é tudo microscópico isso daqui, tá bom, pessoal? E esse cara aqui, ó, né, o penúltimo, tá acabando, é o Balantidium coli, tá? Esse cara aqui, ele é o único ciliado que infecta o homem, que causa doença no homem, tá? Ciliado porque é do grupo dos protistas que tem cílios. A gente vai conseguir ver, inclusive,
um parente dele no microscópio muito próximo do que tem aqui. A gente vai conseguir ver esse trofozoíta, né, se locomovendo. É muito bonitinho de ver no microscópio. A gente vai conseguir fazer isso, tá? Então ele tem cílios para se locomover, e eu coloquei aqui em destaque o porco porque é principalmente a forma com que a gente consegue adquirir, né? A principal forma de adquirir esse Balantidium colli é pelo porco, ou você comendo, né, a carne do porco mal cozida, ou quem trabalha muito com porco, né, porque tá nas férias, pode estar nas fezes do porco. Então as pessoas que trabalham muito com porco têm uma predisposição a mais, mas é muito raro, tá? Então assim, é uma diarreia pesada, que pode matar inclusive, mas é mais raro e pouco se conhece sobre Balantidium colli, tá? Então não é uma coisa muito fácil de acontecer. E também não se conhece muito, tanto que nem nos livros direito existe esse cara aqui, tá? Eu tô trazendo pra vocês bem completinho, mas também pouca coisa se conhece na ciência, inclusive, sobre esse cara aqui. E vamos pro último, tá? Pessoal, vocês já viram alguma coisa, já estudaram algum momento alguém falar de um ciclo de vida onde a gente tem a picada de um mosquito, né? Não é bem mosquito, é um inseto, outro tipo de inseto que acaba, no momento que ele pica a gente, ele também faz cocô e a gente coça. Já ouviram falar no inseto barbeiro? Né? Lembra disso em algum momento da sua vida do ensino fundamental? E aí o barbeiro, ele vai lá sugar o seu sangue, né? Algumas pessoas falam que é barbeiro porque ele consegue, porque ele pica mais, né, na região da barba, mas na verdade é porque ele vai sugar o nosso sangue, né? E antigamente os barbeiros eram ajudantes de médicos, os barbeiros faziam sangria, tiravam sangue das pessoas, há muito tempo atrás, mas não vou falar disso agora, senão, né, o vídeo vai pra 3 horas. Então, o barbeiro, né, esse inseto, ele pica para tirar nosso sangue e já faz cocôzinho ali perto. A gente vai coçar, porque coça, e a gente acaba colocando para dentro da nossa pele o cocô do barbeiro, tá? E daí, esse cocô do barbeiro pode estar infectado com um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Lá dentro da gente ele pode fazer um regaço. Pode vir outro barbeiro, então, picar uma pessoa já contaminada e esse ciclo vai se perpetuando. Dentro do inseto barbeiro, esse protozoário, ele se multiplica, ele precisa passar pelo barbeiro também, tá? Precisa passar pelo inseto. Já ouviram a doença de Chagas? Que é essa doença que eu tô explicando aqui. A forma clássica da doença de Chagas, pessoal, que é então o culpado da doença de Chagas é o protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Ele inclusive recebeu esse cruzes, que esse nome, porque foi, né, descoberto, foi estudado muito pelo Oswaldo Cruz, que é um pesquisador brasileiro. Então a forma clássica de transmissão, que se você já estudou, você realmente aprendeu assim, né, culpado, né, o vetor, né, quem leva o protozoário de um lado para o outro, de uma pessoa para outra, seria esse barbeiro, esse inseto aqui, tá, chamado Triatoma infestans. Mas, pessoal, de um tempo para cá, né, desde 2006 já tem essa suspeita que muitos casos de doença de Chagas têm se propagado pelo Brasil, né, e pela América Central também ali, principalmente o Brasil e a América Central, que tem bastante, né, que tem bastante casos de doença de Chagas. A transmissão principal deixou de ser o barbeiro picando as pessoas e passou a ser via oral. Você comendo barbeiro, comendo um inseto? Não, comendo alguns tipos de alimento que podem conter fezes do barbeiro. Comendo alguns tipos de alimentos, como o açaí, que eu coloquei aqui, né, que é muito comum na região norte. Então, antigamente, aquelas casas de pau a pique, de barro, né, eram muito comuns as pessoas terem e também a falta de higiene, era basicamente por falta de higiene, saneamento básico precário e aquelas casinhas onde os barbeiros gostavam de ficar perto, né, então picavam as pessoas nesse tipo de residência.
Então mudou, de uns anos pra cá, mudou realmente essa transmissão e passou a ser mais oral. Por isso que eu comecei a falar de mosquito e terminei falando de alimento. Porque, embora não seja comum pra gente, o açaí que a gente come aqui no sul, no sudeste, fiquem tranquilos, tá? Não é um açaí que vem contaminado. Mas, né, as pessoas que fazem artesanalmente podem sim, por principalmente erro de higiene, acabar colocando, ou esse inseto acaba entrando no processamento do açaí e tem sido causa, né, da febre. Um dos sintomas é febre, né, mas a doença de Chagas, tá? Então aqui, ó, até tem a fotinho, né, a imagem dele, ele é um flagelado, esse cara aqui tem flagelo para se locomover. Aqui na foto ele tá perto de uma célula hemácia, um glóbulo vermelho nosso, que inclusive ele pode se esconder lá dentro. Então, ele se esconde dentro das nossas células. Então esse cara aqui, o Trypanosoma cruzi, ele pode causar até um quadro leve, febre ou quase nada de febre. Você pode sair ileso da contaminação por ele, e ele pode se esconder nos nossos tecidos e depois de 20, 30 anos você desenvolver uma forma mais grave. Então pode acontecer isso. Tá? Então, vários casos, quando você descobre mais rapidamente, quando ele está circulando ali e você tem como se tratar, todas essas doenças de produtistas que eu falei, existem medicamentos muito fáceis, né? Se você vai se tratar de uma maneira rápida, tranquilo de você se curar ou até mesmo se curar sozinho. No caso da doença de Chagas, tudo pelo SUS, é completamente, né, de graça, então você tem um tratamento adequado se você descobrir rapidamente. Se você for deixar para curar, né, para tratar depois de muitos anos, onde aparece aquela segunda fase mais perigosa, pode ser que já não tenha mais jeito. Então, talvez você já ouviu falar, né, de casos onde a pessoa fica com o coração inchado, não somente o coração, mas também o cólon, né, o sistema digestivo, ao esôfago, fica tudo inchado por dentro, porque ele realmente interfere nessas estruturas, nesses órgãos. Nesse caso, quando evolui muito, já não é mais possível tratar tão bem assim, é mais os sintomas mesmo, né? Mas curar realmente já pode não ter cura, tá? Então, é perigoso em algumas situações, quando evolui, né? E quando não é tratado no comecinho, tá? Só que, como eu falei pra vocês, não se preocupem, né, que não é, assim, o processamento do açaí, quando vai pra indústria, né, ele passa por lavagem, pasteurização, então não chega o açaí industrializado. Tô falando de açaí, mas também alimentos in natura, como o caldo de cana, também é comum, tá? O perigo é realmente quando, aqui, ó, por exemplo, tem uma árvore aqui, né, o açaizeiro, quando tem algum inseto por ali, ou fezes desse inseto, contaminado com o Trypanosoma cruzi, pode ser que esses protozoários venham parar de forma artesanalmente aqui, né, no açaí, nessa polpa, né, nas feiras populares, que para lá no norte, né, é muito comum, né, esse açaí vai na comida, né, normal, no almoço, então é um alimento muito realmente comum. Então, realmente, para lá, o índice, infelizmente, é bem maior, né, de contaminação por doença de Chagas pelo açaí, por forma alimentar, beleza? Então, mais de 80%, 90% dos casos estão concentrados lá, Pará, região norte, tá? E para finalizar, pessoal, aqui, eu vou falar rapidamente só das algas, né? Que a gente tem uma diversidade de algas. Lembra que o grupo protista, ele é um grupo muito, né, uma mistureba de um monte de organismos. Então, essas algas a gente chama de algas protistas, assim, mas elas têm seus reinos também, tá? E são uma diversidade de tamanhos, tem microscópica, como aqui bem no cantinho à esquerda, como também tem os sargassos, que são essas aqui, ó, que você vai na praia e você vê, né, o sargaço, você pisa e tal, e é muito grande. Então, tem uma diversidade de algas, de cores, né, de estruturas químicas que elas produzem, e são duas substâncias que são extraídas das algas que são muito importantes para nós: a carragena, tá, ou carragenina, e o alginato. Vocês vão estudar bastante quando falarem de gomas, quando falar, acho que lá na química de alimentos, vocês vão estudar isso, porque muitas, né, são extraídas essas substâncias da parede dessas algas
e servem para um monte de utilidade em vários tipos de indústria, tá? Na indústria de papel, na indústria têxtil, mas aqui vamos falar de alimentos. Na indústria de alimentos, pessoal, uma infinidade de produtos que utilizam a carragena e o alginato a partir dessas substâncias para principalmente usar como espessante, estabilizante, para fazer emulsificante, né? Então, pudim e todos esses alimentos que precisam dessas propriedades de emulsificantes, né, são bastante essas duas substâncias são bastante requeridas. A gente vai ver, ó, desde embutido, né, achocolatado, sorvete, aquelas sobremesa, gelatina, pudim, laticínios, queijo, aquelas sopas cremosas, sabe, que vem em pó, ou também suco e tal. Na própria cerveja, no vinho, tem algumas partes do processamento onde é utilizado esse tipo de substância e, né, veio da onde? Veio das algas, né? Vieram das algas, então. Então a gente tem aqui, né, dessa maneira, uma parte boa, né, no finalzinho, diante de tanta parte ruim que os protistas como um todo, né, podem proporcionar ao homem. Beleza, pessoal? Então, eu quis assim, ficou grandinho. Ai, e eu não posso esquecer, eu já falei no começo, mas eu coloquei aqui no final também para frisar que a gente não pode esquecer da aplicação do agar, né? O agar tá aqui no meinho, ó, né? Que vai ser muito importante pra gente analisar esse monte de alimento, quando a gente for aprender a analisar alimento, né? Analisar se tem bactérias, se tem fungo nesses alimentos, a gente vai usar o agar, que também é proveniente de algo, como eu já falei pra vocês, tá? Então, foi isso que eu preparei pra vocês. Eu sei que eu falo demais e eu peço desculpas por isso, tá bom? Só que eu quero explicar, eu queria estar perto, né, pra explicar pra vocês diretamente, pra gente ver isso no microscópio, ver os protistas no microscópio. Mas agora não é possível, mas em breve vai ser possível isso, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo de todas as aulas, me perguntem. Tem exercício para fazer agora, então, beleza? E voltarei, né, com mais vídeos futuros de microbiologia, né, mas depois. Por enquanto a gente fecha aqui essa nossa maratona de vídeos sobre vírus, bactéria, fungos e protistas, beleza? Então espero que vocês fiquem bem, beijo pra todo mundo e tchau!